Olá, seja bem-vindo a esse momento de reflexão. É o momento que nós alinhamos o nosso pensamento com o nosso coração. E o tema de hoje é anjo. Sempre perguntam para mim, você já viu anjo? A Bíblia diz alguma coisa sobre anjo? Existe anjo? E eu quero dizer para você, existe anjo. A Bíblia tem 200 versículos falando sobre anjo. 102 no Velho Testamento e 98 no Novo Testamento. Há várias citações no Velho Testamento, né? Abraão viu anjo, Moisés viu anjo, há vários relatos. No Salmo 148 diz que o Senhor criou os anjos. No Salmo 34 que os anjos acampam ao nosso redor. Em Hebreus 1,14 vai dizer que anjos são seres ministradores que estão trabalhando ao nosso favor. Então você vai ver várias citações. Apareceu anjo no Novo Testamento. Para Maria, para José, para os pastores dizendo que o Messias tinha nascido. O próprio Jesus Cristo contava no Getsemane. O Senhor enviou um anjo para confortar. Pedro estava na prisão, veio um anjo para libertar. A Bíblia relata que 1/3 dos anjos se rebelaram contra o Senhor. E tem um ministro que falou assim, para cada anjo do mal, tem 2 anjos ao nosso favor. Então um segura, o outro bate. Então os anjos são seres ministradores trabalhando ao nosso favor. Eu vou contar as minhas experiências com anjo. Há 2 experiências com anjo que me marcou muito. Uma vez eu estava na igreja, estava com a mão levantada e com os olhos fechados, e eu senti a presença de alguém, uma pessoa muito grande se aproximando de mim. E a pessoa coloca a mão assim, desse jeito. Era tão grande que ficava assim, sobre a minha cabeça. E eu, comigo, sem abrir os olhos, falei, quem será que está aqui, né? Não tem ninguém mais alto aqui na igreja, nessa vigília, do que eu. Era uma igreja pequena, tinha no máximo 100 pessoas, e eu conhecia todo mundo, falando, não tem ninguém. Mas eu senti a mão sobre a minha cabeça, mas eu não abri os olhos, e ficou um tempo. Quando eu senti que a mão se tirou da minha cabeça, eu abri os olhos, eu não vi ninguém. Eu falei, nossa, mas eu tinha certeza, né? Eu tive a impressão que tinha alguém aqui, alguém colocou a mão na minha cabeça, mas eu falei, acho que eu imaginei coisa. Aí veio uma irmã que estava do outro lado da igreja, veio falar para mim, Rubens, parece loucura, mas eu vi um anjo, e ele era tão grande, ele parou na sua frente e colocou a mão assim, sobre a sua cabeça. Aí eu tive convicção que era um anjo do Senhor, e que aquilo que eu senti realmente era um anjo. Isso me marcou muito. Uma outra experiência, essa eu estava em São Paulo, estava na Frei Caneca, estava parado na calçada, olhei para o farol fechar, o farol fechou, o táxi parou e eu fui atravessar, dar um passo para colocar o pé na rua. Quando eu fiz isso, eu senti alguém agarrando minhas pernas, e quando agarrou eu voltei para a calçada de novo, sacudi, eu tomei um susto, olhei para o chão, dizendo, o que é isso? Quem agarrou minhas pernas, né? E nesse mesmo momento, veio outro carro e bateu com tudo naquele táxi. Se quiser, se eu tivesse passado, colocado o pé na rua, as minhas pernas tinham sido esmagadas. Eu tenho convicção, foi um anjo que veio e agarrou minhas pernas e me trouxe de novo para a calçada. Então, os anjos do Senhor estão trabalhando ao nosso favor. Seja abençoado na prática dessa palavra.